Olá, você que nos acompanha. Eu sou Levi Guimarães. Estou aqui com o senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, direto da nossa redação aqui de Brasília. Ele que já foi delegado de polícia e está na metade do seu primeiro mandato como senador. Olá, senador, seja muito bem-vindo. Muito obrigado aqui por comparecer à nossa redação. É um prazer estar aqui com vocês do Tempo, um jornal tão prestigioso, uma empresa com tanto prestígio na mídia, uma oportunidade de mais ter mais um diálogo com o povo de Minas. Senador, algumas pessoas na semana passada se surpreenderam com seu posicionamento na eleição à presidência do Senado, né? Já que o senhor anunciou voto em Rogério Marinho contra Rodrigo Pacheco e depois de, nos últimos anos, ter feito uma oposição bem forte ao governo Jair Bolsonaro em determinadas pautas. Por que o senhor tomou essa decisão? A votação no Senado, a eleição da presidência do Senado, na minha opinião, foi lida de forma equivocada pela mídia, como se fosse um terceiro turno presidencial, e não foi. Era uma disputa interna para definir espaços e condições de trabalho para os senadores no próximo biênio. No caso específico, ao longo da gestão do senador Rodrigo Pacheco, por quem eu tenho todo respeito, a gente teve uma série de ineficiências, em especial a Comissão de Constituição e Justiça, que praticamente não se reuniu, apenas 6 reuniões deliberativas em um ano. A gente não pode esquecer que a gente teve orçamento secreto, a gente não pode esquecer que a gente teve toda a dificuldade com a instalação da CPI da Covid, que era absolutamente indispensável, e que só existiu porque eu fui ao Supremo Tribunal Federal contra uma decisão do Rodrigo. Então, esse conjunto de fatores levou à definição do voto, e foi o que aconteceu com a maioria daqueles que deram, 32 senadores e senadoras, que votaram no Rogério Marinho. Não há bolsonarismo nisso. O bolsonarismo é encapsulado num grupo muito pequeno, eu diria, de 6, 8 parlamentares. Depois do resultado, com a vitória do Pacheco, o senhor disse que esperava que ele fizesse ajustes, né? Então, pensando nesses próximos 2 anos, que ajustes seriam esses? Nós temos hoje 1.700, um pouco mais de 1.700 documentos, proposituras, projetos de lei, relatorias, que estão engavetadas com o senador Rodrigo Pacheco, não são despachados. Alguns deles são lá de 2019, ainda do tempo de Davi Alcolumbre. Só vindos documentos que vêm da Câmara dos Deputados para tramitar no Senado são mais de 500. Então a gente tem que ter, naturalmente, uma resolução dessas questões. Porque é natural que no voto você tenha sucesso, uma vitória, uma derrota. Mas não tramitar é profundamente antidemocrático. Ter uma comissão de Constituição e Justiça que não funciona prejudica todo o Brasil. Então essas correções são aquelas que eu espero que o senador Rodrigo consiga fazer. Pois é, o senhor já citou bastante aí a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que foi presidida, né, pelo senador Davi Alcolumbre. Fala-se que ele gostaria de se manter ali no cargo e ele foi uma figura considerada um fator-chave nessa eleição do Senado, né? Para alguns, tanto para atrair como para rejeitar votos que iriam para Rodrigo Pacheco. O senhor acha, a forma como é feita essa aliança entre os dois, o senhor acha que é um problema? Sim, porque prejudica o andamento da casa e porque acaba criando espaços nebulosos entre legislativo e executivo, onde antes você tinha um orçamento secreto. A gente está falando de valores bilionários distribuídos sem critérios republicanos, isso é muito prejudicial. Então, nesse sentido, quando você olha, o senador Rodrigo Pacheco é um homem com formação adequada, é um jurista qualificado, sem nenhum tipo de histórico de problemas ou envolvimento com escândalos, mas que fez uma aliança, que tem uma aliança muito forte, muito próxima, com o senador Davi Alcolumbre, que tem um perfil totalmente diferente, né, de envolvimento com problemas já históricos, já teve alguns processos hoje já arquivados, responde a outras ou é investigado por outras situações e tem toda uma conduta que, na minha opinião, é negativa para o Brasil. Mas quem sou eu para opinar nas alianças dos outros? O senhor vê algum risco aí de se estabelecer nesses próximos anos uma espécie de duopólio na casa? Seria apenas a continuidade do que nós temos hoje, né? O que se espera é que o senador Rodrigo Pacheco honre os votos que recebeu, ele teve os votos da maioria dos senadores, é legitimamente o presidente do Congresso Nacional, então se espera que ele tenha a estatura política, né, porque a física ele tem até demais, a estatura política para poder comandar esse momento, apartando-se dessas práticas mais antigas, defasadas e chegando para um momento de maior participação de todos os senadores.
Agora, um outro tema também que foi muito discutido nessa eleição do Senado foi a relação com o Poder Judiciário, né? A oposição acusa Rodrigo Pacheco de ser leniente com o que alguns senadores consideram que sejam abusos de ministros do Supremo Tribunal Federal, sobretudo do ministro Alexandre de Moraes. O senhor concorda com essa visão? Como que o senhor vê isso? Existem duas possibilidades de atuação do Senado com relação a questões do Judiciário. Uma delas são os pedidos de impeachment, e dezenas, talvez centenas de pedidos foram protocolados ao longo dos 2 últimos anos, mas a avaliação se esses pedidos devem ou não tramitar é exclusiva do presidente, no caso do senador Rodrigo Pacheco. E ele nunca entendeu que existia necessidade. O outro caminho é o da CPI, onde você, por força da minoria, 27 votos no mínimo, você tem condições de instalar uma investigação, uma apuração de fatos determinados. Nós não conseguimos executar nenhuma dessas duas coisas. Mas o que eu alerto sempre os colegas é que é preciso compreender a limitação entre os poderes no exercício do seu poder. Então, não tenho dúvida que o ministro Alexandre de Moraes, em vários momentos, extrapola desses limites. Não raro ele é corrigido pelo colegiado. Mas o que nos cabe é legislar. É garantir que você tenha ferramentas adequadas para que o colegiado do Supremo corrija excessos monocráticos de algum ministro, seja o ministro Alexandre, seja qualquer outro. O que não dá é para você endossar um discurso golpista, um discurso que tenta atribuir ao judiciário culpa pela derrota de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro foi derrotado primeiro pelo adversário, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e principalmente pelos defeitos da sua gestão. Então, muitas vezes você percebe o ministro Alexandre, em especial, o judiciário como um todo, servindo como espantalho para ocultar os defeitos de uma gestão que foi, só para dar o exemplo da pandemia, desastrosa. O senhor falou aí que um dos principais caminhos seria legislar. Que tipo de proposta que o senhor defende? Uma muito importante, que foi objeto até de uma PEC, salvo engano, em 2021, e que não teve sucesso porque o governo Bolsonaro negou os votos, então o bloco de apoio ao presidente Bolsonaro negou votos, que era uma PEC capitaneada pelo senador Iovisto Guimarães, do Paraná, e relatada pelo senador Amin, de Santa Catarina, e que limitava a questão das decisões monocráticas, as decisões individuais dos ministros. Não proibindo as decisões, mas exigindo que elas fossem imediatamente submetidas ao colegiado. Porque eu não posso ter 11 Supremos. Eu não posso ter 11 cabeças decidindo de formas antagônicas. Eu preciso unificar o pensamento. É um colegiado, é um grupo. Então, era uma boa PEC, absolutamente sóbria e tecnicamente bem feita, que não teve sucesso e que a gente vai retomar agora, nessa nova legislatura, objetivando avançar no sentido da maior qualidade, maior segurança para as decisões. Ao mesmo tempo, outras coisas, como mandato para ministro, uma melhora no processo de escolha desses ministros, me parece muito oportuna, seguindo exemplos que nós temos em outros países. A média europeia, por exemplo, vai estar ali entre 8 e 12 anos de mandato para esse ministro, para evitar situações do tipo nomeação de um ministro de 30 e poucos anos que permanece quase 40 anos na corte. Agora, senador, algumas pessoas também leram essa eleição do Senado como uma forma de saber, pelo menos a princípio, qual seria o tamanho da base do governo, qual seria o tamanho da oposição. Outros acreditam que não é bem assim. Pelo que já se viu até o momento, o senhor acredita que o governo vai conseguir ter uma base tranquila, uma maioria tranquila no Senado? E em que tipos de pauta que o presidente pode ter mais facilidade para avançar ou pode ter mais dificuldade? A tendência é que se repita o quadro que nós tínhamos no governo Bolsonaro, um governo que não tem maioria própria, mas que a cada projeto consegue construir maioria com alguma facilidade. Bolsonaro teve uma média muito alta de aprovações e o Lula deve seguir no mesmo roteiro, ainda que com alguns personagens diferentes. É importante entender que o Senado, em regra, se porta de maneira muito responsável. Então, os projetos que virão com muita velocidade para a área de educação, para a área de meio ambiente, redução do desmatamento, correções relativas a, por exemplo, a questão tributária, tudo isso deve ter uma aderência rápida no Congresso, no Senado em particular. Já as questões que trazem uma certa polêmica ou que arriscam a pauta econômica vão enfrentar resistência. Eu dou exemplo agora da lei das estatais, onde se tenta fazer uma abertura de cargos para ocupação por políticas, uma expectativa de tentativa de fragilização do Banco Central. Ela não tem nenhuma aderência na casa, ela dificilmente teria uma aprovação. Então vai ser um governo que vai precisar negociar caso a caso,
repetindo mais ou menos, invertendo o polo ideológico, mas repetindo mais ou menos o que aconteceu com o Bolsonaro. A reforma tributária tem sido a pauta mais falada aí nesses últimos dias, né? O próprio governo já encampou como uma prioridade, os presidentes das duas casas também, mas é um assunto que já faz 3 décadas que é discutido pelo Congresso, muitas vezes se achou que iria avançar e acabou não avançando. O senhor acha que dessa vez vai dar para aprovar uma reforma tributária? Porque é sempre um assunto muito difícil, com muitos interesses em jogo, né? A gente tem uma possibilidade muito grande de aprovação de alguma reforma tributária dentro desse ano. Da mesma forma, um novo arcabouço fiscal, a nova regra que substituirá o teto de gastos. Essa convicção de que é possível aprovar é consequência, primeiro, da necessidade, e segundo, do fato de que é uma discussão que já vem sendo amadurecida. E ao contrário do governo Bolsonaro, o governo Lula aparentemente define uma posição. Quando ele coloca o economista Bernard Api uma secretaria especificamente dentro do Ministério da Fazenda para cuidar dessa reforma, fica claro que ele quer começar pela reforma em cima de consumo, né, e serviços, que é baseado numa proposta já antiga do API e que tramitou na Câmara dos Deputados como emenda constitucional 45. Isso deve passar por uma discussão, nós já temos relatores experimentados, nós já temos a PEC 110 no Senado também muito trabalhada, e acredito que é possível chegar a um texto de consenso com alguma brevidade. Que análise que o senhor faz desses primeiros 38 dias aí de governo Lula, um governo que em alguns momentos teve que ter uma postura reativa, né, em relação ao que aconteceu, por exemplo, no 8 de janeiro, e na economia também tem tido posições que têm dividido, né, opiniões. Que análise que o senhor faz disso? Ainda é um governo incipiente, é um governo que não tem nenhuma marca definida e que tem um aparente conflito, uma aparente dissonância entre as posições do presidente da República, muitas vezes posições populistas, aquela posição para agradar a plateia, e as ações concretas do seu governo. Então ele tem feito ataques à autonomia do Banco Central, ele tem feito críticas à taxa de juros de longo prazo, mas não existe nenhuma medida concreta do governo dele contra isso. Acho que o tempo vai fazer com que isso se ajuste, você tem um alinhamento maior e uma maior eficiência. Nós precisamos de um governo que funcione. O Brasil tem uma carência muito grande hoje de ações concretas, algumas delas emergenciais e que são de atribuição do presidente da República. Com a experiência que tem, com a vivência que tem, a nossa expectativa é de que o presidente Lula consiga fazer rapidamente um ajuste na sua equipe e caminhar com maior celeridade para resolver os nossos verdadeiros problemas. Saúde deficitária, problemas na educação gravíssimos, a educação foi abandonada, para além da pauta ambiental e a questão sempre permanente no Brasil da pauta econômica. O senhor apresentou uma PEC para federalizar a segurança pública do Distrito Federal depois dos atos de 8 de janeiro, né? Por que o senhor entende que isso é necessário? O Distrito Federal é um ente subnacional sui generis, ou seja, ele não é igual aos outros estados. Ele é um ente subnacional que existe para dar suporte à estrutura da União, às sedes dos poderes, dos ministérios. Então existe uma lacuna de comando no tocante especialmente à segurança pública. A alternativa que passou a ser ventilada mais recentemente, que é de criar mais uma força, me parece equivocada, sob o ponto de vista de gestão, porque você vai ter mais dificuldade ainda na cadeia de comando, e mais um custo que vai ser pago pelos brasileiros. Então, muito mais prático, barato e eficiente, na minha visão, é você levar a gestão da segurança pública do Distrito Federal para a esfera da Presidência da República, permitindo ao presidente delegar ao governador praticamente todas as atribuições. Então, digamos, o policiamento do entorno, as delegacias especializadas, os batalhões especializados. A presidência não precisa dessa estrutura. Mas é muito importante que, na hipótese, que a gente espera que não se repita, na hipótese de você necessitar de uma imposição de cadeia de comando, isso se faça de forma rápida, já alinhada na Constituição. Então você não teria necessidade, por exemplo, de uma intervenção, como aconteceu agora aqui no Distrito Federal. Você não teria necessidade dessa bateção de cabeça com prejuízos enormes para o patrimônio cultural e material da União, e o desgaste, indiscutível desgaste nacional e internacional na imagem do Brasil, em particular nosso respeito à democracia. Agora, nessa quarta-feira, nós estamos completando um mês, né, de tudo que aconteceu no 8 de janeiro, e aí já com algum distanciamento temporal, já passada a intervenção federal, como que o senhor enxerga
essa relação ali das eventuais responsabilidades pelo que aconteceu naquele dia? É preciso avançar na responsabilização, com todo respeito ao devido processo legal, mas avançar na responsabilização, em especial nos instigadores. Nós tivemos aqui no Brasil uma tentativa de golpe de Estado. Eu vejo algumas pessoas tentando reduzir o que aconteceu aqui a uma baderna, a vandalismo. Não foi isso. Foi uma tentativa violenta de tomada de poder. Essa tentativa foi orquestrada e ela tinha um beneficiário claro, que é Jair Bolsonaro. Então, politicamente, você já tem clareza dessa cadeia de responsabilidades, mas é preciso avançar nas investigações para que você tenha efetivamente as condições para a responsabilização criminal. Para responsabilizar alguém por um crime, você precisa de uma robustez de provas que é diferente do juízo político. O juízo político hoje é incontestável, né? O presidente Bolsonaro instigou esses atos, ele questionou as urnas, ele agrediu adversários verbalmente por meses a fio e fomentou a indisciplina nas Forças Armadas. Isso tudo tem consequência e tem nome. A tentativa de golpe de Estado é crime, está previsto no nosso Código Penal. Então o senhor entende que existe um espaço para essa culpabilização, inclusive penal, do ex-presidente Jair Bolsonaro? Sim, acho extremamente possível, uma vez que você teve uma ordenação de fatos. Existia um objetivo, esse objetivo era a tomada violenta do poder, e se executaram uma série de ações com esse objetivo, que passam pelos explosivos que foram implantados num caminhão-tanque de combustíveis que adentraria no Aeroporto Internacional de Brasília. Você depois teve o descarte de mais 30 quilos de explosivos, coletes balísticos. Você teve os atos do dia 12 de dezembro, atos violentos aqui na capital do país. E, por último, as ações do dia 8 de janeiro. Esse conjunto todo, e você pode aí somar também, talvez, a tentativa de grampo do ministro Alexandre de Moraes, que já é ventilada hoje por mais de uma fonte, mais de uma forma. Todo esse conjunto aponta, sim, para uma organização criminosa, antidemocrática, que pretendia concretizar um golpe de Estado no nosso país. Pois é, senador, o senhor falou aí dessa tentativa de grampo que foi relatada aí pelo senador Marcos Duval, que é um relato bastante grave, mas ao mesmo tempo foi feito de uma maneira muito confusa, né? O senador, algumas vezes ele mudou as versões, fez algumas alterações ali do que teria ocorrido naquele dia. Em virtude de tudo isso, como que o senhor acha que esse fato se insere em meio a esse contexto que o país está vivendo agora? O que, apesar da multiplicidade de versões apresentadas pelo senador Duval, o que fica incontestável, não existe nenhum questionamento. Existiu uma reunião com a presença do então presidente da República, já ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, com o objetivo taxativo expresso de produzir provas ilicitamente para, com essas provas, fomentar um golpe de Estado, uma tomada violenta de poder, uma intervenção no Poder Judiciário. Ninguém questionou isso. O que eles discutem é se o Bolsonaro falou ou ficou calado, o quanto o Bolsonaro falou. Hoje surge um novo episódio, que seria uma intervenção do mesmo hacker envolvido na chamada Vaza Jato, que teria um vínculo contratual com a deputada Zambelli, da base do presidente Bolsonaro, e que também teria mantido contatos com o presidente da República com o mesmo objetivo: grampear o ministro Alexandre, no caso dele usando de tecnologia e de recursos de engenharia social. Tudo isso, esse conjunto, é muito robusto no sentido de que existia um grupo, por isso eu uso a expressão, uma organização criminosa, com divisão de atribuições, com continuidade na prática de crimes e com uma cadeia de comando muito clara e um beneficiário final, repito, que é Jair Bolsonaro. Então é muito difícil fugir de uma responsabilização criminal com esse conjunto todo já posto e sabendo que as provas técnicas, as análises de dados, vão poder apontar com muita clareza qual das versões, ou alguns trechos de versões daquilo que já veio a público, corresponde à verdade. É muito fácil você saber onde as pessoas estavam, com quem conversaram, por quanto tempo, por onde se deslocaram pela capital. Esse conjunto, certamente, junto com depoimentos, vai levar a conclusões bastante objetivas por parte da Justiça. Agora, senador, o senhor foi um dos membros mais ativos da CPI da Covid em 2021, mas praticamente nenhuma denúncia do relatório final daquela comissão avançou até o momento, né? Muito se fala no que seria uma omissão do Procurador-Geral da República.
O senhor ainda tem alguma expectativa de que essas denúncias avancem, seja no âmbito da PGR ou da Justiça? O senhor ainda tem essa expectativa? Ou quanto mais tempo passa, mais difícil fica que essas pessoas sejam responsabilizadas? O tempo é um dificultador, né? E nós temos um obstáculo grave na PGR, que é um procurador da República, um procurador-geral da República, que se alinhou a um projeto político e que deixou de cumprir as suas obrigações. A gente tem, em breve, a mudança de PGR, isso vai ter um impacto. A própria mudança de governo fez com que o PGR tivesse um pouco mais de iniciativa no cumprimento da sua missão, pedindo investigações, exigindo providências, mas é preciso avançar. A CPI da Covid identificou com muita clareza uma prática de uma série de crimes, a prática de uma série de crimes. E isso tudo exige uma resposta criminal, exige uma resposta da justiça. Mas, de novo, nós temos um problema grave, sistêmico, e precisamos legislar para resolver esse problema. Qual é o problema? Uma concentração excessiva de poderes na mão do Procurador-Geral da República. Ao transferir para uma pessoa só todo o poder de, por exemplo, denunciar e investigar um presidente no exercício, você congela o setor, você impede o avanço. Então é preciso criar talvez um mecanismo recursal, para o Colégio de Procuradores, enfim, para o Conselho Superior da Justiça Federal, qualquer outro recurso que me permita não parar nas mãos de um homem só. Porque ficou muito claro que as decisões individuais, unilaterais, do procurador Aras, na maior parte das vezes contrária à decisão e posicionamento dos seus pares, se deu em favor de Bolsonaro e contra os interesses da nação. Agora, senador, esses projetos relacionados, por exemplo, a mudanças ali na competência do procurador-geral, ou alguns defendem, né, mudança de nas competências dos ministros do Supremo, são projetos muitas vezes difíceis de avançar, porque mexem com muitos interesses. O senhor tem alguma expectativa que eles avancem em meio a isso? Considerando a gravidade da situação que vivemos, sim, acho que é possível avançar, inclusive avançar com apoio das instituições, com apoio do Supremo, com apoio da Procuradoria-Geral da República, não de determinados personagens hoje empoderados lá. Mas o colegiado, de novo, nós precisamos no Brasil de instituições que funcionem. Nós não precisamos de heróis. E muito menos precisamos de criminosos ou de covardes. A gente precisa de instituições que funcionem bem. Para quando o homem falhar, para quando a peça falhar, você tem um sistema corrigindo. Um grau de recurso, por exemplo, uma possibilidade de ação penal privada subsidiária da pública, também para casos mais graves. Tudo isso tem que ser estudado e discutido. Eu gostaria de ver isso estudado e discutido dentro desse ano, mas concordo, existe toda uma complexidade. Agora, senador, para a gente ir caminhando para o final, o senhor está hoje no PSDB, é um partido que diminuiu de tamanho nos últimos anos, né? Já teve bancadas muito maiores do que tem hoje, tanto na Câmara como no Senado, já teve resultados mais expressivos em eleições presidenciais. Que caminho que o partido precisa trilhar, na sua opinião, para tentar retomar esse protagonismo que foi perdido e para grupos bem mais extremistas, né, como o bolsonarismo? O PSDB é um partido que precisa agora se reinventar, né, baseado nas novas lideranças, baseado no entendimento de um Estado que seja enxuto, mas que cuide das pessoas. Nós enfrentamos graves prejuízos por conta de escândalos do passado, mas é um partido que se mantém relevante no cenário nacional, com bons quadros, seja no parlamento ou nos governos estaduais. A gente tem agora um novo presidente assumindo, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e a expectativa é positiva, de uma caminhada de reconstrução, sabendo que construir já é difícil, e reconstruir é mais ainda, porque os danos de imagem sofridos pelo PSDB, todos eles públicos e notórios, mais ainda de vocês mineiros, vão levar muito tempo para ser purgados, para serem absolvidos pela população. Nosso papel, entendendo a relevância do partido, é manter o máximo esforço para viabilizar essa reconstrução. Ok, senador, muito obrigado aqui pela presença na nossa redação. Muito obrigado a você também por nos acompanhar. Até a próxima.